Raquel Fontinelli! Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula mega especial que eu já contei para vocês, que é a aula do Topo do Pequeno Príncipe! Olha que lindeza! Hoje nós vamos aprender essa super aula gratuita com todas as técnicas disponíveis para vocês nesse vídeo. Nesse vídeo, nós temos uma super novidade lá do Outlet das Massas, que são os kits. Olha que maravilhoso, gente, que novidade mega matra! Com a minha fotinha aqui do Pequeno Príncipe. Nesses kits já vem certinho todas as cores de massa que nós vamos utilizar na aula de hoje e as bolinhas de isopor. É uma ótima opção para quem está iniciando no Biscuit ou só usa essa arte como um hobby. Você não precisa mais comprar o quilo de massa, comprar tinta, tingir. Aqui já vem todas as cores certinha para você executar essa peça. Nesse kit, olha que legal. O kit vem completinho para você fazer a peça. Vem aqui a listinha de material de tudo que contém aqui dentro, que é uma embalagem de massa preta, uma azul, uma pele boneca, uma vermelha, uma branca, uma verde, uma amarela e duas cinza. Uma bola de isopor de 30 mm e meia bola de isopor de 125 mm. É tudo que a gente vai precisar utilizar na aula de hoje, tá? Então, vem certinho as cores já, tudo bonitinho, ó. Nos pacotinhos de 90 gramas. Opa! Então, é só abrir o seu kit e começar a modelar. As estecas e ferramentas vocês também acham lá no site do Outlet das Massas. Afinal de contas, com ferramentas certas, nós conseguimos executar um ótimo trabalho. Ah, e para você que está aí me assistindo e está amando essa novidade, eu tenho uma surpresa maravilhosa. Deixe seus comentários aqui embaixo nesse vídeo, falando para mim qual é o site de compras de massas e ferramentas mais confiável da internet. Eu não preciso nem dizer que é o Outlet das Massas, né, pessoal? No dia 25, eu vou fazer um sorteio nos comentários desse vídeo e quem tiver comentado com a resposta certa, claro, vai receber um kit super maravilhoso do Pequeno Príncipe aí na sua casa. Eu tenho 2 kits para sortear, então bora comentar muito e compartilhar o vídeo com as suas amigas e curtir muito esse vídeo para mim, para ser um sucesso esse sorteio. Então o que a gente está esperando? Pega o seu kit e vem modelar! Para a aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso kit do Outlet das Massas, que vem certinho as cores de massa e as bolinhas que nós vamos utilizar nessa aula. Nós vamos iniciar pela cabeça do Pequeno Príncipe. Vem no kit a cor de pele, pele boneca, que é a cor de pele que eu uso. Eu amo essa cor, ela é bem delicada. E vem também a bolinha de 30 mm, que é o que vamos utilizar para a cabecinha. A medida que vamos utilizar para a cabeça é 1,5 vezes o tamanho da bolinha de 30 mm. Depois que a gente tira a massinha da embalagem, nós vamos sovar para ela ficar bem macia e ficar sem nenhum. Eu sovo assim, ó, apertando entre os dedos e dobrando a massinha. Então, eu aperto e dobro bastante para ela ficar bem macia. A gente vai fazer uma bolinha sem rachadura. Vou posicionar no meio da minha mão, aperto. Venho com a bolinha de 30 mm e vou pressionar na minha massa, até sentir ela aqui, tá? Depois eu venho, vou puxar todo o excesso de massa acima dessa bolinha, dessa maneira, ó. Agora eu puxo, fechando, puxo de fora para dentro a massa, fechando para tampar qualquer entradinha de ar, assim. E vou rodar entre as minhas mãos, subindo a massa para ficar dessa maneira. E agora eu fecho novamente. Dessa maneira. Vou alisar, então eu vou vir com essa parte gordinha da mão, eu sempre falo que é a parte mágica da mão, que ela alisa. Então, a gente vai vir, ó, e tirar toda essa marcação que ficou da emenda da massa. Então, eu aliso aqui, aliso
Depois de tudo alisadinho, eu vou vir com o meu dedo indicador, a bolinha tá aqui e a massa tá aqui. Então, eu venho no final da bolinha e vou marcar a área dos olhos, ó. Eu marco de uma lateral a outra e depois aliso para marcar a bochechinha, que vai ser a parte onde tem só massa, e a testa, a parte onde tem a bolinha. E eu dou uma alisadinha para tirar a marcação do dedo, às vezes fica digital. Então, alisa aí bem bonitinho. Fica dessa maneira. Vamos fazer duas bolinhas de meio centímetro de diâmetro, tá? Ó, meio centímetro de diâmetro para fazer as orelhinhas. Então, eu achato a bolinha, venho aqui na área do olho e posiciono. Aqui a minha massa tá bem fresquinha, não precisa de cola. Então, eu vou posicionar as duas orelhinhas. Fiquem atentos para ficar na mesma direção aqui e na mesma direção aqui, ó, no topo da cabeça, tá? Venho com o pincel 104 da Condor e vou juntar, ó, eu só aperto para juntar a orelhinha com a cabecinha, dessa maneira. Com o marcador de boca, eu venho no centro, da onde que é a bochechinha, e vou marcar a boquinha. Dessa maneira. Vou espetar um palito de dente aqui, ó, no meio da orelha e no centro da boquinha, aqui embaixo, ó. Como se a gente fizesse um X, né? Pra descobrir aonde que vai entrar o palitinho. E eu coloco até ele chegar na bolinha de isopor. E nós vamos colocar num isopor, espetar no isopor e deixar secar. No mínimo de um dia para o outro, para continuar a nossa peça. Para o próximo passo, nós vamos utilizar a massa branca. Nós vamos modelar a calça agora do Pequeno Príncipe. Aqui eu estou utilizando uma bolinha de 23 gramas e meia, ou se você não tiver balança, tem 3 centímetros de diâmetro, tá? Nós vamos fazer um rolinho. Com 10 centímetros de comprimento. Eu vou afinar as duas pontinhas desse rolo, dessa maneira. Vou dobrar ao meio, assim. Aqui, eu tô utilizando uma esteca de faca. Vocês encontram as estecas também lá no site do Outlet das Massas, tá? Tem o kit de estecas. Eu super indico comprar, porque facilita muito o trabalho. Mas se você estiver iniciando agora e não quer investir nisso, dá para improvisar, você pode usar uma faquinha sem serrinha, tá bom? Então, ó, enquanto eu tô conversando, eu fiz, né? Nem expliquei. Eu fiz um corte no centro e depois centro de novo e centro de novo. Fiz cruz, tá vendo? Então, eu marquei aqui, marquei as duas laterais e marquei atrás também. Fiz isso com as duas perninhas. Para dar um movimento de tecido, eu venho com a parte de trás da faquinha e eu vou marcar, ó. Faço algumas marcações para dar um movimentinho de tecido, mais ou menos na altura do joelhinho dele. Então, ó, eu venho e marcando. Isso é muito de gosto, tá? Tem gente que gosta de bem marcadinho, tem gente que gosta menos. Eu geralmente faço duas marcaçõezinhas assim juntinho. Fica dessa maneira. Eu vou posicionar na minha base e vou vir aqui, ó, e vou dar uma leve apertadinha na altura do joelho, tá? Mas é bem pouca coisa mesmo, só para dar um movimentinho aqui. Nós vamos reservar por enquanto, vou deixar aqui do ladinho. Para o corpinho, vou utilizar 19 gramas de massa ou 2 centímetros e 8 milímetros, tá? De diâmetro, tem a bolinha, para quem não tem balança. Lembrando que sempre quando eu tiro a massinha do pacotinho, tenho que sovar bastante para ela ficar bem lisinha e bem flexível. Isso evita da possível rachadura nas nossas peças, tá? Eu não vou ficar aqui no vídeo sovando toda vez, mas eu gostaria de lembrar vocês que isso é muito importante. Fiz uma bolinha, vou fazer um rolinho de mais ou menos 3,5 centímetros de comprimento. Vou achatar. Pressiono um pouquinho aqui, ó, sobre a minha base
venho aqui, quando eu achato na base, perceba que eu faço esse movimento aqui com a mão. Então, aqui fica um pouquinho mais fino do que aqui. Então, essa parte mais grossinha, eu venho, ó, e vou abrir. Eu abro para encaixar na perninha. Fica dessa maneira. Vamos passar cola branca aqui para colar o corpinho aqui em cima. Pressiono bastante as laterais. Fica assim, deixa bem sentadinho. Com o cabo do pincel, vocês vão vir aqui, ó, e fazer um buraquinho para colar o pescoço. Para o pescocinho, eu fiz um rolinho com 1 graminha de massa, vou passar cola branca e vamos colar no buraquinho que a gente fez. Nessa fase, nós vamos deixar secar de um dia para o outro para continuar trabalhando nessa peça. Para a bota, vamos utilizar 2 bolinhas de 8,5 gramas cada uma ou 2 centímetros de diâmetro. Eu venho afinando uma ponta da bolinha, tá? Fazendo um rolinho em uma das pontinhas. E aí, o excesso de massa vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar mais gordinho. Então, fica mais ou menos assim. Quando chegar nesse estágio, eu venho aqui, ó, achato. Aqui vai ser a sola da bota. E eu dou uma apertadinha para afinar aqui. E aí, dou uma modelada. Aqui, ó, eu venho e dou uma baulada com o dedo. Ó, movimento de vai e vem. Isso aqui já vai deixar aqui, ó, em cima, esse volume que eu quero para a bota. Na parte de trás, eu aperto para deixar bem plano aqui a sola da bota. E aí, é só ir tirando a marcaçãozinha de dedo e dando uma ajeitadinha. Fica nesse formato. Nós vamos fazer os 2 pés. Com as 2 botas prontas, vamos marcar a sola. Eu vou utilizar aqui a estequinha de faca e eu venho marcando, ó, mais ou menos 1 milímetro para marcar a sola. Então, eu dou a volta na bota toda. E depois eu marco aqui o saltinho da bota, dessa maneira. Fica assim. Com o pincel modelador da Condor ou com o cabo do pincel, ó, se vocês não tiverem o pincel modelador ou qualquer boleador, ou próprio com o dedo mesmo, venho aqui, ó, e vou abrir a bota na parte de cima e afinar as bordas para a gente encaixar nas perninhas dele, dessa maneira. Passei cola branca nas 2 pontas e vou vir e vou encaixar a bota na perninha. Fica assim. E agora, vamos reservar novamente, para abrir a massa para fazer o paletózinho dele. Para o casaco, nós vamos utilizar a massa azul royal, que veio dentro do kit. Para o casaco, eu cortei aqui um pedaço de massa, eu abri bem fininha, tá? Ela tá bem fininha mesmo. Tem mais ou menos 9,5 centímetros por 9,5. Em uma das pontas, eu vou cortar a ponta. Ó, eu tiro. Fica assim. Vou vir aqui no nosso boneco e vou colar uma ponta e encontrar com a outra. Fica assim. Sobra um excesso de massa aqui em cima, eu vou beliscar aqui e vou cortar esse excesso.
Fica dessa maneira. Aqui já tá bem ressecadinho, a minha massa não tá grudando mais, então a hora que eu abri, cortei, deixei ressecando ao tempo, tá? Uns 10 minutinhos, ela já ficou mais sequinha. E agora eu venho, ó, e dobro essa parte pra baixo, nas duas laterais. Como ela tá bem ressecadinha, quando eu colei aqui, ela ficou pra cima. Então, eu dobro. E aqui eu dou uma puxadinha, aqui, ó. Ó, puxo, estendendo, pra dar a sensação de que o vento tá batendo e tá puxando o casaco dele pra trás. Fica dessa maneira. Nós vamos deixar secar assim. Depois que a gente colocar no planeta, dá um efeito bem bonito. Ele fica sequinho para trás, fica muito legal. Para os bracinhos, vamos precisar de 2 bolinhas de 8 gramas e meia cada uma. Nós vamos fazer um rolinho, mas com uma das pontas mais fina do que a outra. Então, ó, eu afino só uma das pontas, fica dessa maneira. Eu dou uma leve achatadinha neles, mas bem leve mesmo, tá? Aqui, ó, eu achato também, embora não vai aparecer, nós vamos reservar por enquanto. Para as mãozinhas, vamos precisar de 2 bolinhas de 1 graminha cada uma, tem 1 centímetro de diâmetro cada bolinha. Eu vou fazer uma coxinha gordinha, eu achato, tá? Essa coxinha vai ficar como se fosse uma raquetezinha. Eu venho aqui, ó, e dou uma pequena beliscadinha em uma parte da raquetezinha, tá? Fica assim. E eu corto, ó, aonde eu achatei que eu dei uma beliscadinha, eu corto reto e depois corto V. Fica com uma esteca de agulha, eu aliso aqui onde eu acabei de cortar, alongo esse dedão e dou uma alisadinha. Venho aqui, ó, na parte de dentro da mãozinha e aperto. Ó, o dedão tá aqui, eu aperto aqui. Já fiz o fundinho da mão, embora não vai aparecer. E agora, ó, dou uma pequena beliscada na ponta dos dedos, tá? Dessa maneira. Assim. Pra marcar o dedinho, eu vou marcar metade, depois meio de novo e depois meio de novo. Fica dessa maneira. Vamos fazer as duas. Fiz as duas mãozinhas. Tenham cuidado para fazer um dedão virado para o outro, tá? Para fazer a mão direita e a mão esquerda. Vamos passar cola na base de cima da mãozinha. E colar no bracinho. Assim. Fica dessa maneira. Vou fazer um rolinho para fazer o detalhe da manga, tá? Então, eu faço um rolinho. E achato ele. Não muito, eu quero que ele fique meio gordinho. Então, eu achato aqui com os dedos mesmo, tá? Se você preferir, pode passar o rolinho. Vou vir na base da manga e vou grudar a parte vermelha. Corto. Não precisa alisar aqui porque não vai aparecer, tá? Com a esteca de agulha, eu dou um movimento nessa parte assim. Dessa maneira. Eu marco as laterais. Venho na parte de dentro, onde a gente vai colar o braço, e faço também, ó, marcações de tecidinho, tá? Eu geralmente faço 2 marcações assim. Se vocês quiserem fazer na parte de fora, também pode fazer. Assim.
Vamos passar cola e colar no bonequinho. Então, eu venho aqui, junto ao corpinho e colo o bracinho. Bem juntinho ao corpo, ó. Apertando mesmo, vai ficar bem juntinho. E essa mão tem que ficar bem embaixo, tá? Assim. Para fazer a gola do Pequeno Príncipe, do casaco, eu abri aqui, ó, no rolinho, uma tirinha de vermelho, tá? Aqui já tá bem ressecadinha, vocês deixam ela ressecar um pouquinho, que fica mais fácil para trabalhar. Eu pego a nossa peça e vamos medir o comprimento da gola. Então, eu venho, ó, e vejo aonde eu tenho que cortar, de ponta a ponta, corto. E agora eu vou cortar assim, ó, na diagonal, dos dois lados. Fica assim, e depois eu afino aqui o meio. Então, fica esse formato. Vamos passar cola no casaco, na beiradinha, para poder posicionar a gola. Então, eu venho, posiciono na pontinha, pressionando para colar e dou a volta nele todo. E fica assim. Para o cabelo do Pequeno Príncipe, vamos utilizar o amarelo canário, que vem no kit. Vamos precisar de 14 gramas de massa amarela para fazer a base do cabelo. É uma bolinha de 2,5 centímetros de diâmetro para quem não tem balança. A nossa cabeça já tá aqui sequinha, tá? Então, eu venho, ó, fiz a bolinha e eu vou abrir essa massa entre os dedos mesmo, o suficiente para abraçar a nossa cabeça. Então, eu venho e posiciono de orelha a orelha a massinha e vou apertando, ó, para juntar na cabeça, para grudar. Eu não passo cola porque o amarelo tá bem fresquinho, então ele gruda na massa que já tá durinha, tá? Ó, aperto. Aqui não tem segredo, é só abraçar mesmo todo o couro cabeludo, né, digamos assim, do Pequeno Príncipe, ó. Dessa maneira. Para fazer o cabelinho dele ao vento, nós vamos precisar de 2 bolinhas de 7 gramas, 5 bolinhas de 5 gramas, 2 de 2 gramas, 3 de 1,5 grama, 3 de 0,8 e 2 de 0,3. Nós vamos começar pelas pequenininhas de 0,3. Eu faço coxinha, todas vão ser forma de coxinha, tá? E posiciona aqui, assim, dessa maneira. A de 7, nós vamos fazer uma coxinha também, mas uma coxinha bem gorda. E nós vamos posicionar atrás do cabelinho dele, da cabeça, assim, ó. Pra fazer o cabelo voando, tá? Então, ó, eu não aliso nada por enquanto. Eu só posiciono e aperto, dessa maneira. A outra, de 7, nós vamos posicionar em cima. Fica estranho, a gente acha que não vai dar certo, mas fica muito fofinho depois os cabelos voando, tá? Na verdade, é uma opção do cabelinho voando. Se vocês não quiserem fazer cabelinho voando, vocês podem fazer o cabelinho normal. Com as coxinhas de 5 graminhas, ó, eu faço... Com as bolinhas de 5 graminhas, eu faço coxinha, né, gente? E vamos posicionar aqui na lateral, ó. Então, eu venho, posiciono nas laterais. Então, ficou assim, as 2 coxinhas grandes no centro da cabeça e as outras 4, ó, nas laterais. Dessa maneira. A outra coxinha de 5 gramas, nós vamos posicionar aqui no topo da cabeça. As outras 2 maiorzinhas vai ser na lateral.
Então, eu venho, esse aqui eu faço uma coxinha alongada e dou uma achatadinha, e eu posiciono aqui, ó, na lateral da cabecinha dele, assim. Dos dois lados. As outras 3 vai ser uma pra franjinha. Então, aqui eu fiz uma coxinha. Vou posicionar aqui na frente. Vou dar um movimento. Ó. Então, eu dou uma apertadinha, dou uma torcidinha, fica assim. E as outras 2 vai ser aqui, ó, pra trás. Assim, as 3 pequenininhas nós vamos terminar de compor a franjinha dele. Então, ó, eu faço uma coxinha e dou uma afinadinha na outra ponta e vou vir, ó, e vou posicionar nas laterais, dessa maneira, ó. Uma de um lado, do outro. E no fim, não coube mais uma, que eu ia colocar na frente outra franjinha. Mas eu achei que ficou legal assim, então sobrou uma bolinha. Então, é legal acontecer isso, porque vocês vão ver que vai dependendo muito da modelagem de vocês. Às vezes vai precisar de mais coxinha e às vezes não, tá bom? Quando a gente chega aqui, nós vamos vir e ver aonde que vai precisar alisar, ó. Onde que ficou umas emendas, então a gente alisa aonde precisar, tá? E depois nós vamos marcar os cabelinhos. Então, eu venho, ó, ao longo das coxinhas e vou marcando dessa maneira. Faço isso em todas, tá? Eu aperto a esteca de faquinha e ela já fica marcadinha o cabelinho. Fica assim, depois de todo marcadinho, olha que lindo. Para os olhinhos, nós vamos precisar de 2 bolinhas brancas bem pequenininha, que não tem nem medida. Eu faço um rolinho e achato, tá? E nós vamos vir e posicionar no canto, ó, a boquinha, no canto externo, na área dos olhos, nós posicionamos o rolinho branco. Eu vou utilizar o verde para fazer o olhinho dele. Verde escuro, que é o mesmo verde que nós vamos utilizar para fazer a graminha, tá? Fiz 2 bolinhas bem pequenininha, vou achatar bem elas e vou posicionar na parte de baixo do olhinho, tá? Ó, então, eu venho e quando eu posiciono, eu aperto ela para ela ficar mais achatadinha ainda no olho. E agora, a gente vem com o preto da mesma maneira. Então, é assim, é o branco um pouco maior, o verde um pouco menor e o preto menor ainda, para fazer aqui, ó, o preto, a bolinha preta do olhinho. Então, eu posiciono o branco, o verde e o preto. Fica assim. Para fazer a sobrancelha, eu vou usar essa caneta. É uma caneta, ó, com pontinha bem fininha. Pode ser a caneta permanente também. Então, eu venho acima do olhinho e faço um risquinho. Para isso, a minha cabecinha aqui tá bem seca, tá? Não pode fazer na peça molhada, porque senão a tinta da caneta expande e aí vai ficar manchado, tá bom? E acima do olho também eu venho e faço uma marcaçãozinha. Como ele é um menininho e a gente não vai fazer cílios, então eu faço essa marcaçãozinha só para dar um tchan. Fica assim. Vamos passar cola branca. Lembra que a gente colocou um palito para deixar secar a cabeça? Então, depois a gente tira o palito e no buraquinho eu passei cola branca. E eu vou vir aqui e vou colar no corpinho. Eu fiz aqui uma bolinha bem pequenininha com amarelo para fazer o botãozinho do casaco. Então, eu venho e aperto e colo
dessa maneira. Para fazer o planeta, nós vamos precisar de 2 massinhas cinza e da bolinha de 120 milímetros. Nós vamos tirar essa parte aqui, ó, da bola com o estilete. Então, eu só venho, ó, e corto. Passa cola branca no isopor, na bola, deixa secar e depois nós vamos cobrir. Misturei as 2 massas e agora nós vamos, ó, apertar. Eu aperto. Para facilitar para cobrir essa bola, eu deixo já, pelo menos o miolo aqui, eu já deixo bem fino. Encaixo na base da bolinha e vou, com a palma da mão, eu vou puxando, ó, toda a massa ao longo da bola, tá? Então, eu vou descendo esse excesso de massa ao longo da bolinha. Esse barulho é do isopor. Então, eu vou cortar essa parte para vocês não ficar escutando esse barulho irritante. Nós dobramos o excesso de massa para dentro, porque a massa ela costuma encolher um pouco. Então, só depois que ela estiver bem ressecada, que nós vamos cortar esse excesso aqui, tá? Para não correr o risco de encolher e aparecer aqui a massa, a bola de isopor. O planeta, ele é bem assim irregular mesmo, por isso eu nem me preocupei em alisar e deixar perfeitinho. Nós vamos utilizar dessa maneira. E para fazer as crateras, eu venho, ó, pode ser com o dedo mesmo. Eu aperto e depois eu venho, ó, com os outros 2 dedos beliscando para vir subir a massa para fazer um buraquinho, ó. Tá vendo? Aí aqui, vem com o cabo do pincel e abre novamente o buraco. Ó, dessa maneira. Pode fazer várias, ó, de vários tamanhos diferentes, que fica bem legal. Fica dessa maneira o planeta. Com a massinha verde, nós vamos pegar aqui uma quantidade, tá? Vai de gosto também, então eu nem pesei para vocês verem. É uma quantidade pra gente fazer a graminha da onde que o Pequeno Príncipe vai estar sentado. Então, ó, eu vou abrindo e percebam que eu nem, ó, tá cheio de rachadurinha. Por quê? Porque nós vamos fazer a graminha ainda. Então, não precisa ela tá lisinha. Eu venho, ó, posiciono um pedaço irregular em cima do planetinha. E agora nós podemos usar uma esteca de agulha, um palito de dente, ó, para fazer a graminha. E vai fazer essa sensação de graminha. Eu puxo, ó, eu puxo a massa para fazer essa graminha. Dessa maneira. Fica assim a graminha em cima do planetinha. Agora nós vamos passar cola branca para colar o príncipe aqui em cima. Passar cola branca aqui no príncipe e vamos posicionar ele em cima do planeta. Aqui, ó, é para ficar desse jeito mesmo, tá vendo? A sensação do vento bateu e levantou. Por isso que o bonequinho tem que estar bem sequinho para depois a gente colar aqui em cima do planetinha. Para fazer a rosa, nós vamos precisar de um pedacinho bem pequenininho de massa verde para fazer o galhinho. E nós vamos ter que deixar esse galho secar também de um dia para o outro para ele conseguir parar em pé, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um rolinho fininho. Pego um pedacinho de massa e faço uma coxinha e achato, vai ser a folha. Eu vou colar aqui, ó. Eu faço 2 folhas. Colo na base, venho com a estequinha de faca e dou uma marcadinha assim, ó, uma marcação no meio da folha. E nós vamos reservar de um dia para o outro para esse galinho tá bem sequinho. Para fazer a rosinha, eu peguei um pedacinho de massa vermelha, vou fazer um rolinho com ela, um rolinho comprido, e vou achatar esse rolinho, ó, na ponta dos meus dedos. Eu achato, deixo bem fininha a massa. Pego a estequinha de faca e vou marcando, ó. Vou cortando mesmo várias, meia bolinhas, vamos dizer assim. A gente faz um babadinho. Faço isso no rolinho todo. Depois eu venho achatando novamente
esse babadinho para ele ficar mais fininho ainda. Dessa maneira. E agora é só enrolar. Ó, a hora que a gente começa a enrolar, já sai uma rosa. Já fica bem legal. Vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Corta o excesso e afina a base da rosa aqui, ó. Opa! Dessa maneira. Quando o galho estiver bem sequinho, nós vamos colar aqui na rosa. Pode fazer um buraquinho para encaixar o galho aqui. Assim. Com a florzinha bem sequinha, nós vamos colar ela aqui na graminha. A minha não vou colar ainda porque ela tá bem molhadinha. E fica assim a nossa peça final. E aí, pessoal, gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, essas técnicas. Ficou uma peça super legal, fácil de fazer e ficou um efeito maravilhoso. Um super topo de bolo. Oh, eu amo o Pequeno Príncipe! Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo pra mim e deixa seu comentário, tá? Não esquece de comentar dizendo a resposta pra mim qual que é o site mais confiável de compra de massa e ferramentas da internet. Que no dia 25 vai rolar sorteio e vamos ter 2 sortudas ou sortudos que vai ganhar o super kit da aula de hoje. Então é isso, pessoal. Beijos criativos. Tchau, tchau.